E se eu te dissesse que a única forma de eliminar a ansiedade da sua vida é fazendo exatamente o oposto do que todo mundo te ensina, que é parar de fugir dos seus medos e começar a abraçá-los completamente, desde perder o emprego até situações sociais embaraçosas. E quanto mais eu tentava parar de pensar nessas coisas, mais elas voltavam com força total. Eu tentei meditação, terapia tradicional, mas nada funcionava de verdade, porque eu estava sempre fugindo do problema, ao invés de enfrentá-lo de frente. Meu nome é Esther, e hoje vou compartilhar com você a técnica mais poderosa que descobri para acabar com a ansiedade de uma vez por todas. Ficando em branco no meio da fala, gaguejando nervosamente, enquanto todos me olhavam com cara de pena. Meus colegas comentando entre eles sobre como eu havia fracassado miseravelmente a possibilidade de isso afetar minha carreira e até mesmo me custar o emprego. Mas conforme continuei explorando essas possibilidades horríveis, de forma consciente e deliberada, algo começou a mudar na minha percepção. Comecei a perceber que mesmo nesses cenários mais extremos que estava imaginando, eu ainda conseguiria sobreviver e encontrar formas de lidar com as situações. Forcei-me a imaginar, tendo que explicar para minha família que havia sido demitido por causa de uma apresentação ruim, a vergonha de ter que procurar um novo emprego, as dificuldades financeiras que isso poderia causar, como resultado dessa preparação mental. Consegui apresentar com muito mais confiança e clareza, e a apresentação foi na verdade um sucesso. Mas mesmo se não tivesse sido, eu sabia que conseguiria lidar com qualquer resultado, porque já havia mentalmente ensaiado como reagir a diferentes cenários. Sempre que sentia aquela sensação familiar de ansiedade começando a crescer, ao invés de tentar distraí-la, suprimê-la, eu parava e dedicava tempo para explorar conscientemente todos os cenários ruins que poderiam acontecer. Visualizei tendo que voltar atrás na minha decisão, enfrentar a humilhação de admitir que havia me enganado, lidar com possíveis problemas financeiros durante uma transição difícil. Imaginei o computador travando bem no momento crucial, os slides não funcionando, eu suando frio e tentando improvisar desesperadamente, enquanto meu chefe balançava a cabeça em desaprovação. Ao invés de evitar essas situações por medo de julgamento, comecei a imaginar os piores cenários sociais possíveis, como dizer algo constrangedor, ser rejeitado ou ignorado, fazer papel de bobo na frente de pessoas importantes. Quando explorava essas possibilidades conscientemente, descobria que mesmo se acontecessem, eu conseguiria sobreviver e aprender com a experiência. Quando evitamos nossos medos, eles crescem na sombra da nossa mente e se tornam muito maiores e mais ameaçadores do que realmente são. Quando imaginava cenários sociais embaraçosos, percebia que na maioria das vezes as pessoas estão muito ocupadas com suas próprias vidas e preocupações para ficarem obcecadas com meus erros ou falhas, que o momento constrangedor seria rapidamente esquecido por todos, exceto por mim mesmo. A técnica da visualização do pior cenário se torna assim uma ferramenta de discernimento que te ajuda a navegar pela vida com muito mais clareza e eficiência emocional. Quando você para de gastar energia mental, fugindo de possibilidades ruins, e aprende a processá-las de forma saudável, você libera espaço mental e emocional para apreciar plenamente as coisas boas que estão acontecendo no presente momento. Mas quando os trazemos para a luz da consciência e os exploramos deliberadamente, eles perdem muito do seu poder sobre nós. Comecei a ver que mesmo se eu dissesse algo bobo ou cometesse uma gafe social, o mundo não acabaria. As pessoas não parariam suas vidas para julgar esse momento. E eu poderia simplesmente seguir em frente e continuar construindo relacionamentos positivos, porque tenho uma perspectiva mais realista sobre como a vida pode ser desafiadora e uma gratidão genuína por quando ela não é. Quando você para de gastar energia tentando garantir que nada ruim nunca acontecerá e começa a desenvolver confiança na sua capacidade de lidar com qualquer coisa que vier, você se torna muito mais resiliente e livre para viver plenamente. Quando você explora conscientemente seus medos mais profundos e descobre que pode sobreviver a eles, você desenvolve um tipo de coragem que ninguém pode tirar de você. Uma confiança baseada no conhecimento real das suas próprias capacidades de enfrentamento. Mas porque desenvolvi uma relação completamente diferente com o medo e a incerteza, permitindo que você tome decisões baseadas nos seus valores e aspirações, ao invés de ser limitado pelos seus medos. Espero que essa abordagem possa trazer para sua vida a mesma liberdade e paz de espírito que trouxe para a minha. Porque todos merecemos viver sem ser prisioneiros da nossa própria ansiedade. Aprendi que posso sentir ansiedade sem ser controlado por ela, que posso reconhecer medos legítimos sem ser paralisado por eles, e que posso navegar pelas complexidades da vida
com muito mais confiança e clareza. Escolha uma situação que te causa ansiedade leve ou moderada e dedique 15 a 20 minutos para explorar conscientemente o pior cenário possível dessa situação. Que recursos e habilidades você tem para lidar com a situação? Que tipo de apoio você poderia buscar? Como você poderia aprender e crescer mesmo através de uma experiência difícil? Essas perguntas práticas ajudam a transformar medos vagos em problemas específicos com soluções concretas, permitindo-se sentir todas as emoções que surgem sem tentar suprimi-las ou evitá-las. Essa mudança de perspectiva transformou completamente minha relação com a felicidade, tornando-a menos dependente de circunstâncias externas, perfeitas, e mais baseada em uma apreciação profunda da vida como ela realmente é, quando explorava conscientemente meus medos. Frequentemente, descobria que alguns deles apontavam para problemas legítimos que eu precisava abordar, enquanto outros eram apenas produtos da minha imaginação ansiosa, sem base na realidade. O que me motivou a tomar ações práticas como criar um orçamento detalhado e começar a poupar dinheiro de forma mais sistemática. Por outro lado, quando estava ansioso sobre a possibilidade de meus amigos secretamente me odiarem, a exploração consciente desses medos revelou que eles eram baseados em inseguranças pessoais, sem evidência real, não em problemas que precisavam de ação prática. Uma técnica que vai contra tudo que você já ouviu sobre como lidar com o medo e que mudou completamente a minha vida. Há alguns anos atrás eu vivia em um ciclo constante de ansiedade que me paralisava completamente. Passava horas do meu dia imaginando cenários catastróficos que poderiam acontecer. Foi quando descobri uma abordagem completamente diferente, chamada visualização do pior cenário. Uma técnica que parece contraditiva, mas que na verdade é revolucionária, porque, ao invés de tentar evitar os pensamentos ansiosos que poderia aprender com a experiência, mesmo se fosse difícil, que tinha habilidades e relacionamentos que me ajudariam a navegar por qualquer dificuldade. Essa realização me deu a coragem de fazer a mudança de carreira que estava evitando há meses por causa da ansiedade. Comecei a ver que mesmo se meu chefe ficasse desapontado, isso não significaria automaticamente o fim da minha carreira, que uma apresentação ruim não definiria completamente minha competência profissional. Você deliberadamente se força a imaginar o pior que poderia acontecer em qualquer situação. Ao explorar conscientemente esses medos, ao invés de fugir deles, consegui separar o que era realmente provável de acontecer daquilo que era apenas produto da minha imaginação ansiosa. A ideia por trás dessa técnica é muito simples, mas extremamente poderosa. Quando você para de fugir dos seus medos e começa a explorá-los conscientemente, você descobre que a maioria das coisas que te assombram são muito menos assustadoras do que parecem na sua imaginação. Deixe-me explicar exatamente como essa técnica funciona através de um exemplo prático que aconteceu comigo mesmo. Eu tinha uma apresentação importante no trabalho que estava me causando uma ansiedade terrível há semanas. Eu ficava acordado à noite imaginando tudo dando errado, esquecer as palavras, a tecnologia falhar, meus colegas me julgando negativamente. Ao invés de tentar suprimir esses pensamentos como eu sempre fazia, decidi aplicar a técnica da visualização do pior cenário de forma sistemática e controlada. Sentei em um lugar tranquilo e comecei a imaginar deliberadamente o pior cenário possível da minha apresentação. Visualizei em detalhes vividos, eu esquecendo completamente o que tinha para dizer. Continuei a visualização, imaginando as consequências mais extremas possíveis. Meu chefe me chamando depois para uma conversa séria sobre minha competência. Algo interessante aconteceu durante esse processo de visualização intensa do pior cenário. Inicialmente, minha ansiedade aumentou significativamente, meu coração acelerou e eu senti todas as sensações físicas do medo. Percebi que mesmo se eu realmente esquecesse as palavras durante a apresentação, eu poderia simplesmente parar, respirar fundo e recomeçar. Que mesmo se a tecnologia falhasse, eu poderia apresentar sem os slides ou improvisar de alguma forma. Mais importante ainda, percebi que muitos dos cenários que estava imaginando eram extremamente improváveis de acontecer na realidade, que minha mente ansiosa estava criando conexões causais exageradas entre uma apresentação ruim e consequências catastróficas que não faziam sentido. Lógico. Quando finalmente chegou o dia da apresentação, algo surpreendente aconteceu. Eu me senti muito mais calmo e preparado do que esperava, porque já havia processado mentalmente todas as possibilidades ruins que poderiam ocorrer. Essa experiência me ensinou algo fundamental sobre a natureza da ansiedade, que ela se alimenta do desconhecido e da nossa tendência de evitar pensar nas coisas que nos assustam. A partir dessa descoberta, comecei a aplicar a técnica da visualização do pior cenário em todas as áreas da minha vida onde sentia ansiedade, desde situações sociais até decisões de carreira,
e relacionamentos pessoais. Por exemplo, quando estava considerando mudar de emprego, ao invés de ficar ansioso sobre o futuro incerto, sentei e imaginei detalhadamente o que aconteceria se eu odiasse o novo trabalho, se não conseguisse me adaptar à nova cultura da empresa, se descobrisse que havia cometido um erro terrível ao deixar meu emprego anterior. Através desse processo, descobri que, mesmo nesses cenários ruins, eu teria opções e recursos para lidar com as situações que poderia procurar outro emprego se o novo não funcionasse. O mesmo processo funcionou para situações sociais que me causavam ansiedade. Como conhecer pessoas novas ou falar em eventos. Uma das descobertas mais poderosas que fiz através dessa prática foi perceber que a maioria dos nossos medos mais profundos são baseados em suposições irreais sobre como outras pessoas nos veem e julgam. Essa percepção me libertou de uma quantidade enorme de ansiedade social desnecessária e me permitiu ser muito mais autêntico e relaxado em interações sociais. Outro aspecto importante da técnica da visualização do pior cenário é que ela me ensinou a distinguir entre problemas reais que precisam de ação prática e ansiedades imaginárias que só existem na minha mente. Por exemplo, quando estava ansioso sobre minha saúde financeira, a visualização do pior cenário me ajudou a identificar preocupações legítimas sobre meus hábitos de gastos e planejamento financeiro. Essa distinção é crucial porque permite que você canalize sua energia de forma produtiva, resolvendo problemas reais quando eles existem e liberando-se de ansiedades desnecessárias quando elas são apenas produto da imaginação. Um dos efeitos colaterais mais surpreendentes dessa prática foi descobrir que ela, na verdade, aumentou minha capacidade de sentir alegria e gratidão na vida cotidiana. Além disso, ter explorado conscientemente cenários difíceis me fez valorizar muito mais os momentos em que as coisas estão indo bem. Se você quiser experimentar essa técnica na sua própria vida, recomendo começar com ansiedades menores antes de abordar medos mais profundos. Durante esse processo, faça perguntas práticas para si mesmo, como o que exatamente você faria se esse cenário ruim realmente acontecesse. É importante lembrar que essa técnica não é sobre se tornar pessimista ou ficar obcecado com possibilidades ruins, mas sobre desenvolver uma relação mais madura e realista com a incerteza inerente da vida. A visualização do pior cenário me ensinou que a verdadeira coragem não é a ausência de medo, mas a disposição de sentir medo e agir de acordo com seus valores mesmo assim. Hoje, anos depois de começar a praticar essa técnica, posso dizer que minha ansiedade foi reduzida drasticamente, não porque minha vida se tornou perfeita, ou porque eliminei todos os riscos e incertezas. A técnica da visualização do pior cenário não é apenas uma ferramenta para lidar com a ansiedade, mas uma forma de viver de modo mais autêntico e corajoso.